Vamos lá. A gente hoje, olha, escute lá, a gente vai tratar da literatura alagoana contemporânea, mas eu não vou, né, na aula, pelo menos, eu não vou tratar do material que está aqui, não. Isso é um material extra, que eu já deixei lá no SIGA. É um material extra que eu preparei de alguns autores que não foram contemplados pela senhora Simone Cavalcante e que eu achei que mereciam algum tratamento pela dedicação que tem à poesia, à literatura. Alguém pode, oxe, esse usa já saiu. E alguém pode chegar e perguntar, mas e por que não botou o Ari? Eu não botei o Ari por uma razão simples. Eu não conheço a obra de Ari toda. Eu conheço Ari, eu não sei, eu acho que ele tem duas épocas na vida literária dele. Eu só conheço a primeira época dele, eu não conheço a segunda. Então, para falar de uma época, para falar não, para falar somente de uma época do escritor, eu não vou me atrever a fazer isso, diferente desses outros três que vão aparecer aí. Então vamos lá, vamos começar aí. Já estão visualizando o texto? Já, professor? Pronto. Esse daqui, esse camarada que está aí é o José Cavalcante de Barros, artisticamente conhecido só como Cavalcante Barros. Nasceu em 1927 e morreu no dia 1º de maio de 2020, ano passado. Nasceu aqui em Maceió. Ele mesmo se considerava um amante da vida, um contador de história, fazedor de versos, era músico também. Eu depois estava revirando. Peraí, deixa eu me pegar aqui o material que vai servir de apoio para hoje. De Cavalcante Barros, eu tenho esses três aqui. Esse daqui é de prosa, esses dois aqui são de poesia. Do outro autor, o que vem logo em seguida, eu tenho isso aqui, mais a poesia que ele continua produzindo e me manda todos os dias para o e-mail e a recitação dela pelo WhatsApp. E depois o outro autor, cadê? Aqui. Esse aqui. E tem mais uns 15 livros em via de publicação. Então hoje a gente vai falar um pouquinho. Do Ari tenho esse aqui só. E eu acho que é da primeira fase dele. E a segunda fase eu não conheço. Então, esse aqui vai ficar esperando que algum dia eu conheça a segunda cara dele. No bom sentido, obviamente. Bem, então vamos lá. Para Cavalcante Barros, né? Foi cantor, compositor, ator, radialista, poeta, escritor, comediante, jornalista e foi procurador do Estado. Tinha uma espiritualidade quase inalcançável e referia-se a Deus como o grande arquiteto do universo. Nasceu e morreu aqui mesmo em Alagoas, embora tendo andado por muito canto. Ele fez parte era membro da Academia Alagoana de Letras e da Academia Maçônica de Letras. As obras publicadas que eu consegui elencar era O Transporte em Maceió, que foi um cordel. Esse cordel é bastante antigo, o mundo estava em preto e branco ainda. O Tempo de Agora, que é de 88, 30 anos depois, e Tecendo o Meu Agora. Eu tenho somente o Tempo de Agora e o Tecendo o Meu Agora. Tem um deles que está autografado, para ler, é o Tempo de Agora. Eu fui à casa dele. Aqui tem a poesia. As poesias que eu escolhi foram poesias que me pareceram representar muito do elan do poeta, mas também eram poesias que me agradavam sobremaneira. Para o último dos que a gente vai tratar, eu pedi que ele mesmo selecionasse duas, só que das duas que ele selecionou, uma era uma que eu já tinha selecionado. Então, na verdade, ele selecionou uma só.
E aí, a poesia primeira de Cavalcanti Barros é essa: Eu sou José. Se o rei te perguntar quem sou, dize-lhe que sou o que sou. Sou um homem, andarilho das 10 horas, mas ermitão sob o teto de minha própria mente. Sou o que sente a beleza do morrer das tardes, com a mesma força do nascer vital de todas as manhãs. Morrer e nascer são as duas faces da vida. Dize-lhe que sou a vida. Tenho milhões de anos e não me culpo por tempo tão curto. Sou a grama, o arbusto, o pinheiro, o espinho, a flor, a folha, o gavião e o gafanhoto. Sou tu, sou todos nós. O rei não sabe que somos peças importantes do quebra-cabeças que compõe o corpo santo de Deus. Se o rei te perguntar quem sou, dize-lhe o que te digo agora. Eu sou o que sou. Eu sou José. Algumas pessoas dizem que essa poesia é autobiográfica. Ele dizia que não. Ele dizia que isso era uma poesia em homenagem a todos os Josés. Na verdade, o que eu gosto nela são as figuras que ela vai montando. O andarilho das 10 horas, um ermitão. Então, eu gosto dessas figuras. Eu acho que elas causam, além de uma musicalidade interessante, elas vão fazendo um redemoinho dentro da cabeça da gente. E que você, apesar de fazer esse redemoinho, a gente não se perde nela, na compreensão, e termina, em certo sentido, também se identificando de alguma forma, se vendo. Eu acho que é uma das grandes coisas. Depois tem um texto aí, um texto meu que eu vou ler, que eu publiquei por ocasião da morte dele, e aí eu tenho alguns comentários, aí eu deixo na hora que eu for ler esse texto. A outra poesia são duas. Essa eu li no dia do funeral dele, lá no Parque das Flores, é dele também. É do Parque das Flores, não. Aquele que fica ali perto da entrada do Canaã, é Parque das Flores, né? Lá em cima. Então foi desse daí. Essa daí, Eu Sou a Vida. Não se enganem, eu sou a vida, magicamente contida no corpo que Deus me deu. Todo simples, sem mistério. Corpo morre, cemitério. Vida não morre, sou eu. Eu sou a vida. E aí, da prosa, ele só publicou esse daqui, né, o Sabiá Jandaia. Aí eu vou ler dois pedacinhos que eu selecionei de 2 capítulos do livro. Eu acho que tem 12 capítulos, se não me engano. Parece que são 12. 10, 11, 12, exatamente. São capítulos curtinhos, o livro todo tem. Não é nem paginado. Tem. Tem uma cinquentina de páginas. Aí vamos lá. Aqui esse de Cícera de Jesus não estava no texto, ele tinha antes, só que aí eu botei só para ficar claro. Né? É do capítulo 1. Sua preocupação, a preocupação dessa Cícera de Jesus, agora, era com que não virasse assunto para os cochichos das faladeiras. Isso porque ela, Cícera de Jesus, tinha aparecido na região ali no bairro onde ela morava um galanteador, que ela estava achando o camarada bem apeiçoado, bem simpático, e ela estava com medo de cair na língua das faladeiras da rua só pelos pensamentos que ela estava tendo, né? Era que virasse assunto para os cochichos das faladeiras, sempre de língua coçando esse outro caso. O enredo que ele viera fazer a vizinha do lado direito. Zezo matou aquela jandaia de vocês. A bonitinha que ele chamava de Sabiá. O quê, vizinha? O Zezo fez isso, não sabia. Fez sim. E tá com os dias. Você não viu ainda não? Minha filha Zuleide me disse hoje. Não falou no dia porque teve pena do Zezo. Ele sacudiu a tadinha no túnel. Com efeito, fazia dias. E a cunhada do barbeiro, Osório, que era o pai do Zezo, nem dera pelo sumiço da ave. Até que nem sentiu sobroço quando botou no pensamento de revelar ao pai de Zezo
a coisa ruim que a vizinha lhe contara. O que já estava a preocupá-la era como essa história iria chegar, e aqui o bicho juntou foi tudo, iria chegar ao bico das faladeiras da rua. Agradeceu a vizinha, foi olhar o túnel no quintal. O bichinho estava lá, mergulhado em um restinho d'água. A cabecinha da ave pendeu, desgovernada quando a apanhou, decidida a levá-la aos olhos do menino, já com a pergunta na ponta da língua. Zezo, você fez isso? Por que fez isso, menino? O garoto, traumatizado, talvez não tivesse ânimo para esclarecer. Se a tia Cissa decidisse encorajá-lo, talvez pudesse colher a confissão sincera de uma alma infantil com a pureza da idade. O sabiá morreu porque eu não queria que ele morresse. Capítulo 4. Sexto. Sentado no batente, com o coração pulando de emoção, Zezo viu de perto a Maria Fumaça resfolegante, cobrindo de luz os trilhos, as calçadas e o muro compridão do outro lado da rua. Uma coisa o fez ficar triste, mesmo achando bonita. A curva da rua, engolindo o trem, carro por carro até o último. Falou para si, trem engolido não volta mais não. Essa história da morte do sabiá, que não era um sabiá, era uma jandaia, o Zezo viu uma pena da ave cair e queria colocar, por fim na força, a pena de volta, acho que na asa do passarinho. E nessa tentativa de fincar a pena de volta, o passarinho terminou morrendo. Por isso ele diz, ela morreu porque ele achava que a pena cair era a alma desse passarinho que ia terminar saindo. Então ele não queria que ela morresse e foi colocar a pena de volta nela. E aí essa frase dele, né? Ela morreu porque eu não queria que ela morresse. Aqui é o texto que eu publiquei no jornal, no jornalzinho da Academia Maçônica de Letras. E no ano de 2009, nosso ilustríssimo acadêmico José Cavalcante de Barros escreve seu primeiro romance. Ele já se destacara na publicação de poemas dos mais diversos jaezes e motivos. Por isso, era muito conhecido, além de sua humanidade, urbanidade e humildade. Fisicamente, o livro é bem compacto, pois consta de 52 páginas, dividida em 12 capítulos e um apêndice em que constam dados do autor, uma partitura da música Sabiá e algo sobre o Zeppelin. O Zeppelin aparece no primeiro capítulo do livro e todo mundo fica encantado vendo esse Zeppelin passando, e é na ocasião desse Zeppelin passando que aparece o galanteador. Tudo isso está no primeiro capítulo. O Zeppelin aparece logo no início da história com uma mistura de papa-figo e terror. O enredo é mormente o da fofocaria das pessoas. Duas são as fofocas principais, o Almofadinha e Zezo. O Almofadinha era esse galanteador. E o Zezo que matou a jandaia, que ele chamava de Sabiá. Na história, aparece um oxímoro interessante da lógica infantil. Oxímoro é uma figura de lógica que é uma contradição, na verdade. Era uma coisa parecida com aquela do barroco, da união dos opostos. Morreu porque eu não queria que ele morresse. No capítulo 2, aparece a letra da modinha Sabiá, que Cícera de Jesus cantarolava e que Zezo aprende. Sabiá cantou na mata e anunciou, cio, no melhor da minha vida, meu amor fugiu, cujo facsímiles pusemos no fim desse texto. No texto seguem-se ricas descrições psicológicas das personagens, máxima das principais. No capítulo 5, tia Cissa conta a Zezo a lenda do Papa Figo, num diálogo mavioso e terno, enquanto esperam para ver o trem, pois moram na Rua do Trilho. A história, como importa toda boa e grande literatura, trata de caracteres humanos, aplica-se a qualquer vivente, que enriquece a quem lê, fazendo-o conhecer melhor a alma mesma do ser humano. Então, por isso que eu não queria adiantar isso quando eu estava lendo o Eu Sou José, porque, na verdade, é isso. Ali trata mais da alma humana. Eu acho que, não da alma no sentido religioso de alma, mas na alma no sentido de caráter, de personalidade. Então, a boa literatura, aquela literatura que quer ser eterna, é uma literatura que usa das personagens para tratar de modelos humanos.
Então, quando a gente olha, quando a gente pega uma coisa bem simples, que parece boba, mas veja, quando você olha o livro A Culpa é das Estrelas, para ninguém depois dizer que eu só falo de Machado de Assis, aí eu vou para outro extremo. Quando você pega um livro como aquele e você olha as descrições daquelas personagens, você entende um pouquinho de qual é o sofrimento de uma pessoa que tem câncer, e não somente isso, de uma pessoa que tem uma doença da qual sabe que nunca vai se sarar. E aí você encontra nas personagens. Eu não me lembro o nome das personagens, faz muitos anos que eu li esse livro, então não esperem que eu me lembre dos nomes. Eu sei que tinha a mocinha, que andava sempre arrastando um tubo de oxigênio, porque ela tinha, acho que era nos pulmões, se não me engano. E tinha o outro que não tinha uma perna, mas era um otimista. A outra encarnava o sofrimento. Então você vai ver, porque eles tinham um grupo que se reuniam, né, para tentar se animar, ganhar forças. E quando você olha todas aquelas pessoas que aparecem ali, é esse nome mesmo, Hessel e Auguste. E quando você olha a maneira como as personagens são descritas, vai para muito mais do que simplesmente as personagens. É como se ultrapassasse as folhas, ultrapassasse o limite das letras, das frases, dos períodos e atingisse uma descrição muito mais ampla do que simplesmente a descrição da personagem. Ela é uma forma, é um modelo no qual você pode encaixar diversas pessoas e não somente as acometidas por um câncer. Um câncer violento como aqueles outros lá. Mas você consegue ver personalidades ali e aplicar e entender, porque o interessante da literatura é que você entende as pessoas, você entende o ser humano a partir daquilo que a literatura faz. É como você lê Guerra e Paz. Você vai entender muito do espírito humano. Ana Karenina, essas grandes obras da literatura. E a gente vai entendendo um pouquinho mais, a cada vez que lê, a gente vai entendendo mais sobre o ser humano. Porque a gente muda as épocas, muda as roupas, muda os estilos. Mas o ser humano, ele continua o mesmo. Não evoluiu muito, não. Os cientistas dizem que a gente tem no nosso cérebro as coisas funcionam como se a gente ainda vivesse na época pré-histórica, na época das cavernas. Por isso que a gente engorda tanto nesse mundo, porque vive como se amanhã a gente não tivesse caça. Só que a gente não caça, e o cérebro da gente não entendeu isso ainda, né? Que é só ir no mercado, pegar uma sacolinha de carne, uma garrafa de vinho e ficar com azia depois. O cérebro não entendeu e a gente vai comendo como se tivesse realmente de fazer uma capa de gordura para se preservar dos momentos de jejum extremo, porque ia ter que passar. Então, pensando nisso, como os cientistas pensam que funciona no nosso cérebro, especialmente a respeito de comida, a gente pode entender que se a gente não evoluiu nisso, numa coisa tão simples como essa, outros aspectos mais complexos da nossa psique também não evoluíram tanto. Então, e de fato, você lê obras antigas, há um autor chamado Northrop Frye. Deixa eu ver aqui se eu me lembro o nome do livro. Quer dizer, eu não me lembro o nome do livro. O Grande Código. O Frye se propõe, ele é canadense, era um crítico literário canadense. Há um livro dele fabuloso que é A Imaginação Educada. Eu estou relendo, é um livrozinho curto. Foram 4 ou 5 palestras que ele deu numa rádio no Canadá, que era transmitido para todos os países de língua inglesa.
Então, na década de 50, se não me engano, 1952, e havia um programa em que o camarada tinha meia hora para fazer essas coisas de discussão de literatura na rádio. E aí ele lança uma ideia nesse livro chamado A Imaginação Educada sobre como a Bíblia, pensando a Bíblia não como um livro de religião, mas como literatura, como na Bíblia, segundo ele, esse nem li, ainda está dentro do plástico. Chegou, acho que deve ter uns 2 ou 3 meses, mas a fila de livros de ler está bem grande. Esse daqui vai demorar um pouquinho para chegar a vez dele, mas eu acho que eu vou furar a fila. Ele propõe, a proposta dele, aqui no Grande Código, é a Bíblia e a literatura. Não é fazer teologia, mas pegar a Bíblia como um livro que conta histórias. E que, como essas histórias são, segundo ele, depois da Bíblia, todas as histórias que existem são, de alguma forma, uma releitura desses caracteres que estão ali. Ele faz, nesse outro livro que eu disse, A Imaginação Educada, ele faz algumas pinçadas, mas eu suponho que será diferente de como está nesse aqui, porque A Imaginação Educada é 1/3 desse livro. Esse daqui, como eu nem abri, eu não sei nem qual é o tamanho da letra, na verdade. E aí, a boa literatura é essa literatura que nos abre os olhos para ver o que está por detrás do homem, o que o motiva. Quais são a sua constituição mais profunda. E às vezes quando eu leio eu sou José, às vezes me parece isso, que é meio que um mergulho dentro dessa psique, dessa alma. Alma, como eu disse, no sentido mais o menos absolutamente religioso possível. Aqui está a partitura, quem gostar de partitura, porque a letrinha da música que a tia Cissa canta lá pro Zezo, o Cavalcante Barros, inclusive, musicou-a. E aí, no livro, aparece a partitura para quem resolver cantá-la. Depois aparece esse senhor, Maurício de Macedo. Maurício de Macedo foi meu aluno, acho que de italiano e de latim, se não me engano. Poeta, Carlos Henrique é quem gosta muito dele. Eu acho que dentre os poetas que estão vivos, é quem mais produz, porque todos os dias, hoje mesmo eu tenho uns 2 dias que eu não tenho tempo de abrir um e-mail. Hoje, quando eu abri, já tinha poesia dele nova. E já tem um monte de coisa aqui, não vou nem encontrar, não vou nem caçar. Então, é um cara que produz muito. Ele nasceu aqui em Maceió em 1957, formou-se em medicina pela UFAL, mas ele disse que ele fez medicina porque ele precisava comer. Porque, diz ele, literatura em Maceió não dá dinheiro a ninguém. Se eu for viver de arte, eu tinha morrido de fome. Então, ele estudou medicina, foi médico do trabalho, no Ministério do Trabalho. Como ele mesmo diz, quando você pergunta a ele qual é a formação acadêmica dele, ele responde isso que está ali. A minha academia é a vida. As obras dele, que eu consegui, eu acho que ele mesmo nem sabe mais que obras ele tem publicadas, porque todas as vezes que eu pergunto a ele, ele diz, eu não lembro mais não, tem muita coisa. Então, as que eu consegui compilar dele são essas daí, o Cinzel da Língua de 96, as Síntese de Som de 97. Veja que quase todos os anos ele tem um livro publicado, quando não 2, Esfinge Caeté e Onde a Vida Fere Mais Fundo, de 99, A Palavra Feito Brasa, 2000, Canção dos Orixás, 2001, Poesia no Coração, seguido de Pastoril, Escorial de Açúcar, 2004, A Beira do Silêncio, 2005, Água e a Pedra, 2005 também, Epifania, 2006, A Sombra das Palavras, 2006, Fragmentos, 2007, Palavras Tortas, 2009, Lume. Então, tem um bocado. Aí eu escolhi algumas poesias. Essa daqui é do livro Míngua,
Minca é de quando? De 2019. Um silêncio daqui, um silêncio de lá. Há tanto silêncio a me acompanhar. Quando paro e escuto um silêncio, mais aprendo a falar. Como se fosse Adão no desterro, mordendo uma nova maçã. Escuto um silêncio hoje, outro, quem sabe, amanhã. Aí vejam uma coisa interessante. A proposta de Frei, né? De que as historinhas da Bíblia, entendendo como um texto literário, uma coletânea de textos literários, tipo As Mil e Uma Noites, por exemplo, estão sempre presentes. Olha aí, como se fosse Adão no desterro. Ontem eu ouvi uma frase interessante que talvez sirva para completar isso daqui, né? Há tanto silêncio a me acompanhar, quando paro, escuto um silêncio e escuto um silêncio, mas aprendo a falar. Eu gosto esse oxímoro, escutar um silêncio. Há uma frase de Pitágoras que ele diz assim: faça silêncio e só quebre o silêncio se o que você tiver de falar seja maior do que a verdade. Força isso. Faça silêncio e só quebre o silêncio quando o que você tiver para falar seja mais forte, maior do que a verdade. No livro Sussurro tem essa outra lagarta: devorar as folhas do silêncio e depois urdir sem palavras, crisálida do silêncio que devora e depois irromper asas da poesia. É uma variação da mesma temática, né? Como é a partir do silêncio, e talvez a gente pode pensar dessa meditação interna, dessa reflexão interna sobre as coisas que se passam em nós, que se passam no mundo. Pelo menos as coisas que se passam no mundo são os grandes temas da poesia de Maurício de Macedo. Ele é um poeta jornalista, a gente poderia dizer. E esse tema do silêncio, que já estava na anterior, veio nessa, de 2 livros distintos, como o cadinho, onde a poesia é depurada, para sair dali já feita e acabada. Depois tem essa poesia chamada Arte, que é do livro Lume. Para ver o que os olhos não podem ver, para dizer o que a língua esqueceu de dizer, para ouvir o que as palavras não alcançam, ver, dizer, ouvir, da maneira que nos faz humanos. Eu acho que essa é a última. Eu gostei. Essa daqui foi uma daqueles que mandou. Essa não tem nome de livro, porque essa daí ainda não está compilada no livro. Ele vai fazendo todos os dias uma poesia, depois ele ajunta e forma um livro. Essa eu gostei dela, Sob Suspeita. No início desconfiavam de uma simples discordância, passaram depois a desconfiar de uma simples dúvida e, por fim, a desconfiar do silêncio. Acima de qualquer suspeita, só a cumplicidade expressa em alto e bom tom. Por isso, cuide-se. O silêncio que vai abrigar você para sempre, à sombra da palavra dos agentes das utopias, erguem-se ameaçadores os tribunais da Inquisição. Mais outra vez o tema do silêncio, né? O silêncio que causa medo. E os novos puritanos, eu acho que essa agora é a última mesmo. Primeiro se decretou que não se poderia dizer nada politicamente incorreto. E decretou-se depois que não se poderia pensar nada politicamente incorreto. E decretou-se, por fim, que não se poderia sonhar nada politicamente incorreto. E foi então que os demônios, em formas de súcubos e íncubos, vieram de noite assombrar. O Dr. Freud, do além, esboçou um sorriso irônico, o charuto entre os dedos, volutas de fumaça no ar. E, por fim, a gente termina com esse camarada, Milton Rosendo. Milton Rosendo, estudei com ele no IFAL, na época não era IFAL, né, que eu queria ser dessa... Queria nada, eu queria ser da geração que eu sou mesmo, acho que é a geração antes do A. Acho que eu sou da geração Zeta, ou Ômega. Eu estou antes do abecedário latino.
E aí ele nasce em 74, fez letras na UFAL. Na sua dissertação de mestrado, a sua dissertação de mestrado foi sobre Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e a tese de doutorado foi sobre a inversão de Orfeu, de Jorge de Lima. Ele já publicou Os Moinhos, em 2009, o Caos Totem, Amores Ébrios, e esse último dele, Azul como Rottweiler. Foi publicado agora neste ano, e como eu disse, tem mais uns 15 para serem publicados. E aí, essa era desse livro do Caos Totem, ou do Azul como Rottweiler, essa foi uma das poesias de que eu mais gostei. Há outras que são boas, mas essa eu gostei demais dela. Ela tem uma sonoridade muito gostosa. Que eu acho que a sonoridade dela já começa pelo título, né? Sísifo. De novo e de novo, jamais se estanca da rosa a rosa. Assim como a rocha desliza onde não sou, os olhos o sabem, a palavra feito roda é sobre si mesmo que rola. Como rotação das horas, como a onda a pensar outra onda. Ausência, assim como estrela, a brilhar depois de morta. Acha a comunicar seu cautério, esta palavra que me falta. A palavra sempre nos salta, como um tapete de gramíneas, como um corte de faca. O que por delicadeza destruo, o que por perfeição me mata. Eu já perguntei ao Milton o que significa a organização como é que chama isso? Dessa diagramação que ele usa nas poesias, se isso tem algum significado. É claro que não cabe ao autor entender as motivações disso. Isso aí é papel do crítico literário, né? Depois, analisar isso e encontrar sentido nisso daí. Então, quando a gente vai estudar a poesia, especialmente a poesia da primeira etapa, da primeira geração modernista, a geração de 22, eu ainda não achei algum trabalho que tratasse da disposição gráfica. Porque parece que quando a gente fala em disposição gráfica, a gente está pensando somente nos poetas visuais, naquelas poesias concretas, né? E a disposição visual de uma poesia no texto, aliás, no papel, ela pode ter alguma significação muito mais subjacente, muito mais profunda do que o que a gente possa imaginar. E aí, você, por exemplo, tente pegar as liras de Marília de Dirceu e olhe cada lira como é a disposição visual do texto. Que já era uma coisa que os Árcades, na verdade, já imitando o jeito como os gregos faziam, porque, lembre-se, arcadismo é o neoclassicismo, né, uma retomada dos valores clássicos, a disposição visual das poesias que estão ali, das diversas liras do livro. Eu acredito que existe muita coisa que a gente poderia pensar sobre as disposições. Não me pergunte o quê. Não me pergunte o quê. É como nessa poesia, como esse zigue-zaguear da leitura. Tentar encontrar um sentido aí. Interessante que isso começa nisso daqui. Os olhos sabem, a palavra feita rosa. Oi? Outras construções, vai que a pessoa se perde nesse meio aí e começa a ler verticalmente. Já cria outra perspectiva sobre outra poesia. Outra poesia, que estava para além do que o próprio autor tinha pensado, né? No Nome da Rosa, Humberto Eco, depois que ele publicou O Nome da Rosa, choveram perguntas para ele do mundo inteiro com aquela pergunta típica. O que é que você queria dizer com... O que é que você pretendia significar com isso?
qual é o significado por detrás disso ou daquilo outro. Aí Umberto Eco se viu obrigado a escrever não é um pós-fácil, em italiano eles chamam de postile. Eu acho que... deixa eu ver se na edição em português que eu tenho isso tá. Em português eles traduziram por Apostilas ao Nome da Rosa, que foi o próprio Umberto Eco quem escreveu, tentando responder foi em 1983. Ele tentando responder não, na verdade ele não queria responder as perguntas. Ele diz o seguinte: eu sou adepto da teoria da morte do autor. Depois que o autor escreve o texto, ele não tem mais que interferir no texto. Porque o texto não é mais dele, é de quem lê. A pessoa, a partir do momento que lê a obra literária, segundo Eco defende, nessa apostila ao Nome da Rosa, ele passa o leitor que interpreta, não somente aquele leitor que passa por cima, mas o leitor que lê e tenta entender, e tenta buscar significado, e tenta construir significados, como colocou a Lustosa, tenta construir significados. Ele diz, a partir daquele momento, aquele cara já é coautor. E encontrar coisas que ele não disse, ou pelo menos não estão ali escritas, isso é a função do crítico. Aí Umberto Eco diz, se eu disser para vocês o que é que eu entendo por isso, eu estou destruindo o trabalho da crítica. Porque é como se eu tivesse já batido o martelo sobre como deve ser entendida essa passagem ou aquele trecho. E ele disse, eu mesmo muitas vezes não sei o que é que eu queria com aquilo. O papel da crítica é descobrir isso. E por isso ele disse, o autor, depois de escrever e publicar o seu livro, morra, cale a boca, não atrapalhe a crítica, deixe a crítica produzir os comentários sobre o seu texto, que não é mais seu, é dele também agora, do crítico. Que eu acho interessante, não sei se eu concordo absolutamente com ele, mas eu não gosto daquele tipo de exercícios que antigamente se fazia nas escolas. Eu acho que ainda hoje faz, porque às vezes eu pego esses livros, textos que são adotados aí no IFAL, e tem uma poesia, o que é que o autor queria dizer? Mas o que é que me interessa o que é que o autor queria dizer? O que me interessa é o que o texto está dizendo e o que eu interpreto do que o texto está dizendo. Isso é muito mais do que a gente querer fazer uma retomada do que o texto, do que o autor queria dizer. Não tem importância nenhuma o que o autor queria dizer. O texto está ali. O texto está ali. A gente não está tratando a poesia, não é um texto sagrado, não é uma Bíblia, não é um Alcorão, não são os Vedas, cuja interpretação é limitada por uma ortodoxia. A gente está diante de uma obra aberta. De fato, eu cito muito Umberto Eco, apesar de eu discordar dele num bocado de coisas, mas eu gosto de algumas coisas dele. Há esse livro aqui de Umberto Eco chamado Obra Aberta. Obra aberta é um enfoque revolucionário que Eco faz, revolucionário e atual. Mas veja, essa obra é de... Qual é o ano da edição dela? Ela é de 68, a primeira edição em português. A primeira edição em português é de 68. Essa daqui é de 71. Que é que trata dos problemas da estética, né? Da teoria da informação, da linguagem, essas coisas todas. E como a literatura é, no meio disso tudo, uma obra que não pode estar fechada. Eu digo sempre aos meus alunos no nível médio, nas aulas de literatura,
que literatura não pode ser uma obra de uma única interpretação. Se você disser, você pega um conto qualquer e diz, esse conto quer dizer isso, pronto, você acabou com a literalidade daquele texto. Não digo que um texto literário tenha infinitas interpretações. Ele tem tantas interpretações quanto a lógica do próprio texto permita que ela tenha. Quanto seja possível para a gente interpretar. Vamos voltar um pouquinho para essa poesia do Milton. Por exemplo, uma das coisas que me chama a atenção aqui é a quantidade, a partir do título, como eu falei para vocês, a quantidade de sons que são derivados do S. S, o Z e o X. E do S, no sentido como os romanos entendiam o S intervocálico, que tinha inclusive o som de R. Então a gente pode colocar aí todos os sons que são aparentados. S, Z, X e R. E aí, quando a gente lê, pensando nisso, de novo e de novo, jamais se estanca da rosa a rosa. Assim como a rocha desliza onde não sou. Os olhos o sabem, a palavra feito roda, é sobre si mesma que rola. Como rotação das horas e como a onda a pensar outra onda. Então, vejam, a quantidade de S's e R's e Z's e X que aparece no texto. Isso, Milton, o Rosendo, eu nunca lembro se é Milton ou Newton, é Milton Rosendo. O Rosendo tinha consciência disso na hora que estava compondo, mas qual é a importância que isso tem para quem está lendo a poesia? O que a gente tem que buscar é o que essa sonoridade, porque poesia é isso, o que é que essa sonoridade nos quer dizer? Para onde ela nos leva? Nos leva no sentido de para onde a nossa mente vai com essas sonoridades. Há um crítico de que eu gosto muito, chamado Rodrigo Gurgel. Eu acho que eu estou quase com a obra completa dele, de crítica literária, e ele diz o seguinte, que outro dia ele fez um texto, não sei se foi um vídeo, ele gravou, não sei, e estava criticando o fato de as pessoas quererem ler tanto literatura quanto poesia usando leitura dinâmica. Ele diz, não dá para a gente perceber a riqueza literária de um texto se você vai ler leitura dinâmica. Literatura não é para ler com os olhos, é para ler com a boca, você tem que ouvi-la. E aí ele recita o início de uma tradução, mas uma tradução extremamente bem feita de um texto. Eu não me lembro agora qual fosse o texto, mas ele como as sonoridades do texto original era em inglês, a tradução, eu acho que era de Milton, o texto, e como o tradutor cuidou de guardar a sonoridade, essa mesma sonoridade de S's, que parecia o ir e vir das ondas, porque o cara estava na beira da praia, divagando sobre uma série de coisas, e como o vento, o marulhar das ondas, como isso tudo parecia estar ali presente na obra literária. Essas coisas, dentre essas coisas, é o que há um termo técnico que a gente chama disso em literatura, que é harmonia imitativa. Harmonia imitativa é quando você tem o texto, e no texto não é que estão ali presentes onomatopeias, não é isso. O texto é uma onomatopeia. É como se você, por exemplo, no início dessa pandemia, estava no grupo, a Isabela, estava o Natan, a gente estava falando exatamente sobre isso de harmonia imitativa, e eu trouxe à mente a ideia do galope à beira-mar. Um galope à beira-mar é um estilo de poesia que tem 11 sílabas poéticas. Geralmente, cada estrofe tem 10 versos. São 10 versos endecassílabos, né, de 11 sílabas poéticas. E o acento deles fica
na segunda, na quinta, na oitava e na undécima, né, obviamente, porque em português a gente conta até a última sílaba tônica. Então, escute essa poesia aqui. Ó. O cantor das coivaras queimando o horizonte, das brancas raízes expostas à lua, da pedra alvejada, da laje tão nua, guardando o silêncio da noite no monte. Cantor do lamento da água da fonte, que desce ao açude e lá fica a teimar, com o sol e com o vento até se finar, e no último adejo da asa sedenta, que busca salvar-se da morte e inventa cantiga de adeuses na beira do mar. Isso é uma chamada cantiga Galope à Beira-Mar, é o nome de Luciano Maia. Isso, se você olhar o jeito como ela é cantada, como ela é recitada, cantor das coivaras queimando o horizonte, o ritmo como ela anda parece um galope do cavalo. Isso é o que a gente chama, portanto, de harmonia imitativa. O que caberia era a gente descobrir o que é essa harmonia imitativa desses S's. Jamais se estanca da rosa a rosa, assim como a rocha desliza onde não sou, os olhos o sabem, a palavra feito roda, é sobre si mesma que rola. Como rotação das horas, como onda a pensar outra onda. O que significam? Seriam coisas a se pensar. Vamos à poesia seguinte, chamada de Teorema, também do Azul como Rottweiler. Uma coisa interessante aqui, veja, ele começa com letra minúscula mesmo. Essa aqui foi ele que selecionou e mandou para mim, de uma foto de um livro, né? Não, essa tá aqui, do Azul como Rottweiler. Eu só não me lembro qual é a página. Cadê o... Teorema, página 22. Tá desse jeito mesmo. Iniciada com letra minúscula. Digamos certa inconstância de pedra, os estados sucessivos pelos quais pedra e não pedra. Enfim, a reversibilidade pura, migalhas de realidade, e outras tantas opções arbitrárias, talvez mesmo outras imagens, movimento do olho, gramática da recusa, volto-me de novo para a pedra, névoa. Eu não sei, o fim dessa poesia me pareceu interessante, né? Ele começa toda com essa história da pedra, né? Digamos certa inconsistência da pedra, estados sucessivos pelos quais pedra e não pedra. Categoria lógica, interessante isso aqui, né? E o ser e o não ser, né? O terceiro... Agora o final, volto-me de novo para a pedra. 2 pontos, névoa. Um amigo chamado Marcelo Marques, professor da UFAL, há alguns anos ele estava em Arapiraca, não sei onde ele está agora, se já está aqui no campus Marcelo, se continua no campus Arapiraca. Ele tem uma poesia chamada História de Trancoso, e nessa poesia ele diz que ele sustenta a ideia de que quando o poeta diz pedra, ele está querendo dizer, ele pode estar querendo dizer pássaro. E quando ele diz pássaro, ele pode estar querendo dizer planta. Na poesia, o que interessa não é a letra, mas é o espírito da letra. É aquilo que a poesia faz nascer em você. Não tanto o que o poeta quer dizer, mas o que a poesia diz para você. Óbvio, desde que isso faça sentido, desde que isso esteja relacionado com... tenha lógica, tenha consistência, tenha coerência com o texto. Você não pode fazer uma construção, obviamente, coerente, coesa, mas que destoe completamente no fim da história do que o texto sugere, né? E o último é Aguaceiro. Cansaço físico de a chuva, mar vertical, tamborilhar nas telhas que tudo são ilhas, eu ancorado no gorgolejar das calhas, a alma como aquele cão a cortar a rua. Os vidros suarentos são livros de mágoas,
As finas torres são estrelas dissolvidas. Olho a cidade torta a espelhar nas poças a velha porfia do homem contra o nada. As águas pardas ferem vãs arquiteturas e pique-plaques contínuos borram traços e linhas. Sou um devaneio sobre outros devaneios e de repente, sem aviso, tempestia e a cidade se refaz em loucura e som, realidade sem peso sob a lua. Sob, aqui não tem esse não. Aqui tem uma coisa que me chama a atenção nessa poesia, são as nasais, que dá um certo tom de peso, né? A nasal, geralmente, na harmonia imitativa, os sons nasais dão uma carga pesada. E aí, quando a gente vai olhar, do aguaceiro, cansaço físico, a chuva, a mar vertical, vai aumentando esse peso, vai aumentando o peso, até que depois, no terceto final, porque isso é um soneto, sem rima, eu não tive o cuidado de contar as sílabas, né? E de repente, sem aviso, tempestia. São de 12 sílabas. E a cidade se refaz em loucura e som. 12 sílabas. De repente aqui você vai diminuindo as nasais para o texto voltar a ter uma leveza. Óbvio, isso são percepções que eu fui tendo à medida que eu fui lendo o texto. Significa isso que o texto só diz isso? Não. O convite que lhes faço é: leiam os textos, porque o texto é muito mais importante do que o autor do texto. Às vezes a gente olha muito para o texto por causa do autor do texto. A mim não interessa se o autor é homem, é mulher, é negro, é branco, é alfabetizado ou semi-alfabetizado. De fato, um dos autores que eu mais gosto é Patativa do Assaré, semi-alfabetizado. Mas, para mim, um dos maiores poetas que já houve na história do Brasil. Porque a gente dá valor ao que não é literário e esquece da literatura. Dá valor a questões que são mínimas diante da arte. Porque a vida nossa, ela é fugaz, ela passa, mas a arte fica. Mas a arte fica. E ela só fica se for boa. E aí não interessa quem escreveu. Se ela é boa, ela vai durar. Se ela é ruim, ela vai se acabar. Bom, professor, Cora Coralina ficaria no mesmo nível do Patativa do Assaré? Eu não sei, Luiz. Eu não tenho como dizer-lhe, porque o que eu conheço de Cora Coralina é o que talvez muita gente conheça de Clarice Lispector. São aquelas citaçõezinhas que algumas pessoas colocam como legenda de imagens, de fotos. Eu nunca li efetivamente nada dela. Aí eu não tenho como fazer um juízo. Eu me abstenho. É até um desafio eu procurar agora Cora Coralina para tentar entendê-la. Para tentar entendê-la não, porque ela não vai. Ela é uma gigante, né? Não vai ser entendida. O máximo que a gente pode chegar é a minimamente compreendê-la. Porque pelas poucas citações que vejo dela, eu acho que eu nunca li um texto completo. Talvez deva ter lido um texto completo. Eu tenho um amigo que gosta muito de ler poesia. E eu sou um leitor de poesia muito inconsistente. Eu sou uma pessoa sem muita... Eu gosto muito de ler prosa. Poesia, para mim, é como uma catarse. Eu tento. O que é que eu faço? Né? Minha leitura de poesia, a não ser que eu tenha que fazer análise de um livro de poesia, eu não leio um livro de poesia de cabo a rabo. Um livro de poesia, eu abro, leio uma poesia, ou uma poesia que eu já sei de que eu gosto, que me transmite alguma tranquilidade, alguma paz, alguma coisa, algum sentimento bom, que eu já sei que ela vai me trazer aquilo. Se eu a souber de cabeça, eu a recito. Se eu não a souber, eu vou a um livro atrás dela. Como, eventualmente,
a pessoa pode achar até estranho, mas como algumas poesias, alguns sonetos de Vinícius de Moraes me transmitem uma tranquilidade que vai muito além do que está escrito. É o ritmo, é a melodia, é a sonoridade, são as escolhas, os enjambements, essas coisas todas que me transmitem alguma coisa que eu não preciso nem da letra da poesia. É como, sei lá, o Camões não dava títulos aos sonetos, né? Mas aquele que eu gosto, eu leio demais esse, que é 7 anos de pastor Jacó servia, mas não servia. Como é? Ah, meu Deus. Eu leio tanto que me esqueço na hora que eu preciso. As poesias, eu acho, para mim, né? Para mim. Eu não digo que essa deveria ser a postura diante da poesia. Essa é a minha postura inconsistente, de leitor inconsistente de poesia. Eu leio a poesia como, sei lá, tem gente que talvez recorra à Bíblia. Eu vou à poesia quando eu estou precisando de um som que me bote para cima. Eu abro e leio. Paro um pouquinho, penso sobre aquela poesia, fecho o livro e coloco-o de volta na prateleira. Mas aí eu vou caçar a Coralina, ver se encontro alguma coisa dela para ler.